Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, Estamos aqui para mais conhecendo mais da palavra de Deus para que possamos viver cada um desses milagres que Ele tem para você e para mim também, em nome de Jesus. É isso aí, é isso aí. E nós estamos vendo aqui no nosso estudo bíblico, nós estamos vendo os milagres de Jesus. E nós vamos para mais um milagre hoje, né? Tem mais um milagre. Esse Jesus que faz milagre para que você e eu possamos viver melhor. O Jesus que fez, que faz e que vai fazer, é verdade? É verdade, e não vai parar de fazer, não. Então, em nome de Jesus, você está convidado, né, a receber mais um milagre. Né? E hoje nós vamos falar sobre a cura de um hidrópico. Vamos falar sobre essa cura. O texto está lá em Lucas capítulo 14, versículos de 1 a 6. Vamos ver o que Lucas fala no capítulo 14, versículo 1. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Pois é, Lucas, ele está aqui tratando de um assunto bastante interessante. Mais uma vez, o sábado está em pauta. A tradição dizia que era tradicional o dia, era um dia tradicional de descanso, né? Havia se tornado no tempo num campo minado, né? Ele estava num campo minado da teologia da época. Ou seja, se Deus tinha separado o sábado como um dia santo, Jesus, teoricamente, não poderia fazer nada. Mas esse Jesus parece que ele gostava de complicar as coisas, né? Porque era no sábado, era mais um sábado. Os representantes de Deus haviam transformado o dia em algo quase superior a Deus. E Deus não concordava com isso. E temos que lembrar que Jesus, dizendo que era filho de Deus, vinha ameaçar, porque muitos daqueles os Religiosos? religiosos da época, eles tinham cargos, eles eram muito respeitados, e isso queria dizer que tinha alguém acima deles. Eles eram os homens que falavam com Deus. Então, se tem alguém acima deles, eu acho que eles iam se sentir rebaixados. Mas, na verdade, o que eles estavam fazendo era colocando a importância mais neles do que em Deus. Parecia que eles eram superiores a Deus. E a gente vê aqui em Lucas capítulo 14, versículo 2. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Você achava um homem hidrópico, e aí você vai me perguntar, ai pastor, o que é a hidropisia? Ou aquilo que toma conta do homem que passa a ser um homem hidrópico. A hidropisia é uma doença que é causada pelo acúmulo de fluidos nas cavidades do seu corpo, causando inchaço. O homem hidrópico basicamente significa que aquele homem sofria dessa doença. Algumas versões traduzem esse termo simplesmente por corpo inchado. Tem sido entendido que o acúmulo anormal de líquido no corpo daquele homem era provavelmente sinal de alguma doença grave, talvez nos rins, no fígado, no coração ou no próprio sangue. Então, causa um inchaço em partes do corpo, né? Então, isso é a hidropisia, ou isso é a causa do homem estar completamente deformado. E o que nos mostra que é uma anomalia que não se pode esconder, não tinha como disfarçar. Então, com certeza, as pessoas à sua volta sabiam que tinha algum problema com essa pessoa. E certamente ele deveria ser discriminado, né?
Sim, ainda mais naquela época, qualquer coisa que aparecesse que fosse anormal, não poderia tocar, não poderia chegar perto, e se tocasse, teria ainda que lavar as mãos, uma série de coisas, série de fatores que é para tirar essa pessoa da sociedade. É como se isso fosse transmissível, né? Mas não era, né? A Bíblia não explica quem era esse homem e como ele foi parar naquela reunião, como é que ele chegou naquele lugar. Alguns comentaristas sugerem que talvez os próprios fariseus, talvez, tenham colocado aquele homem ali para testar a Jesus. Outros acreditam que aquele homem pode simplesmente ter entrado no local da refeição sem ter sido convidado. A verdade é que qualquer observação sobre o homem hidrópico, nesse sentido, é pura especulação. Não importa se ele foi colocado lá e não importa se ele entrou de penetra, né? O que importa é que ele estava lá. Mas nós sabemos também que os altos sacerdotes daquela época queriam pegar Jesus de alguma forma, queriam fazer armadilhas, buscavam formas de poder provar que Jesus estivera fazendo alguma coisa errada para entregá-lo à lei da época Sim, até do governo. como se ele fosse um impostor, né? Sim. Como se ele fosse um impostor. Mas vejamos o contexto da cura desse homem. O texto bíblico diz que a cura do homem hidrópico ocorreu enquanto Jesus estava na casa de um fariseu. Parece que um fariseu notável da época havia convidado o Senhor Jesus para participar da importante ceia de sábado em sua casa. Mas o evangelista Lucas não deixa dúvida de que o propósito por trás daquele convite não era bom. O fariseu e seus amigos não estavam interessados na companhia de Jesus ao redor da mesa com eles, mas na verdade, eles queriam observar Jesus, observar bem de perto. O propósito deles era encontrar em Jesus alguma violação, provavelmente na observância do sábado, alguma violação que pudesse ser usada contra ele. Em outras palavras, eles estavam tentando achar algum motivo de acusação para Jesus. Agora imagina que naquela época um fariseu convidando a Jesus, se Jesus estivera preocupado com a sua política, já de cara já não iria nem aceitar o convite. E, muito pelo contrário, ele que é o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas, já sabia o porquê ele estaria indo para a casa desse fariseu. Na verdade, como ele conhece todas as coisas, ele conhecia também a intenção do coração das pessoas. E muitas vezes a gente, como seres humanos, a gente pensa que sabe o que alguém vai fazer, né? E nós nos prevenimos para que a gente não passe por aquela situação. Mas Jesus era diferente. Ele queria passar pela situação. Ele queria? Não, ele precisava demonstrar, ele precisava mostrar para aqueles fariseus e mostrar para aquele povo que o mais importante não é a religião. O mais importante não é a denominação que você está ou a igreja que você está. O mais importante é a tua relação pessoal com Deus. E Jesus ia ter uma relação pessoal com aquele homem. E o mais bonito disso é como a gente confirma o caráter de Deus. Porque ele não muda, não muda. Desde aquela época, desde a fundação do mundo até onde quer que a gente possa imaginar, o final dos tempos, seja lá qual for, mas Deus não muda o seu caráter. Então ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro e para todos os momentos ele fala que ama a nós pecadores, não que ama o nosso pecado. Tanto que ele veio, se fez homem, para poder colocar em prática o plano perfeito para nossa salvação. É isso aí. Tremendo. É isso aí, né? E Lucas continua aqui em Lucas capítulo 14, versículo 3. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado?
Na verdade, a gente vê aqui, né, que diante daquele cenário, Jesus tomou a iniciativa e questionou os intérpretes da lei e os fariseus a respeito da legitimidade de uma obra de cura num dia de sábado. Ou seja, ele perguntou: é ou não lícito curar no sábado? Jesus demonstra que o mais importante não é a lei, e sim o ser humano e a sua relação com Deus. De novo, a gente volta na tua relação ou na nossa relação pessoal com Deus. A nossa relação, que é muito importante, e ver como é importante não só de nós para com Deus, mas de Deus para conosco, a ponto dele mandar o seu filho para que você e eu pudéssemos estar mais próximo dele e ter uma relação mais profunda com ele. E naquela época eles podiam falar assim, a pessoa ela é marginalizada da sociedade porque ela tem a sua doença, tem o seu pecado. E para Jesus não, ele nunca fez a diferença entre as pessoas, não é porque um é melhor ou pior, e ele sempre lá, pronto, pronto para cuidar daqueles que precisam. O que é mais interessante é que nós estamos vivendo aqui num tempo de liberalidade. E essa liberalidade é alguma coisa que é muito importante, mas também é muito perigosa. Então, Jesus, ele é um Deus de inclusão e não de exclusão. Então, muitas vezes a gente tem deparado com pessoas que são excluídas da igreja, como se eu pudesse excluir você da tua relação pessoal com Deus. Eu posso te excluir da relação social de uma igreja. Mas eu sou radicalmente contra isso, né? Por quê? Porque eu conheço um Deus que é um Deus de inclusão, não é um Deus de exclusão. E esse Deus de inclusão, ele inclui todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que desejam entregar sua vida a Ele, todos aqueles que desejam começar ou iniciar esse processo de transformação de vida. Ele não inclui de qualquer forma, não é incluso de qualquer forma, né? A gente está muito familiarizado, né, com a inclusão de pessoas se casando de mesmo sexo. Não, isso não é inclusão. Isso aí é libertinagem. O Deus que eu conheço é um Deus de inclusão desde que nós nos neguemos ao pecado. Então eu nego o pecado na minha vida e eu sou incluído numa relação com Ele. E eu tenho que decidir, isso aí é algo tremendo, é isso que eu vejo que é tão maravilhoso em Deus. Ele permite que eu decida, independente se eu vou decidir certo ou errado. Ele deixa que eu decida, ele respeita a minha decisão. Ele não me obriga a nada, eu não sou obrigado a nada. Então nós recebemos um chamado ministerial de Deus e nós cumprimos por amor. Nós não cumprimos porque nós somos obrigados. Não, eu não sou obrigado a nada, ele não me obriga a nada. Mas nós servimos por amor. E o mesmo Deus que fala comigo é o que fala com você. Então nós temos essa liberdade e nós temos essa qualidade de ouvir a voz de Deus. Mas se eu quero ouvir, eu vou ouvir. Mas também se eu não quero ouvir, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então começa mais ou menos por aí. Mas Jesus veio para aqueles que precisam, né? Então quando você precisa, busque o Senhor. Ele vai te dar respostas que você precisa, né? E não, independente de pecado ou não, quer dizer, tamanho de pecado, todos nós somos pecadores. Então a gente tem que realmente estar buscando a Deus. É Ele que nos limpa, nos lava, e Ele pagou o preço do nosso pecado. Nós passamos a ser pecadores. O importante é que
O pecador é aquele que permanece no pecado, Uhum. né? Nós pecamos porque estamos no mundo de pecado, mas nós não permanecemos no pecado. São pequenas, são pequenas definições que são muito importantes Uhum. para que não haja distorções. Ah, não, então eu posso pecar. Não, você não pode pecar, você não deve pecar. Você tem a liberdade de escolher se você quer ou não pecar. Então, na verdade, é, é, quando Deus nos criou, Ele deu a liberdade. Quando lá no Éden, o homem pecou por primeira vez, renunciando à sua relação com Deus, ele recebeu a liberdade. Como ele teve lá no Éden, ele tem a liberdade. E você e eu temos a liberdade. De novo, não é uma liberdade de religião, não é uma liberdade de igreja, não é uma liberdade de denominação, mas é uma liberdade de uma relação. Uma relação sua e minha com Deus Todo-Poderoso. O buscar as coisas que são coerentes a Deus ou não coerentes a Deus. Então eu tenho essa opção. Mas eu espero que o Espírito Santo possa estar falando com cada um de nós para que a gente possa estar abrindo nossos olhos para saber, olha, isso é contra o que Deus gostaria para nós. E aquilo é bom porque Deus quer isso para nós. É Então, isso. nós vamos discernindo as coisas. E Lucas ele continua narrando aquele episódio em Lucas capítulo 14, versículo 4. Eles, porém, nada disseram, e, tomando-o, o curou e o despediu. Tomando-o, o curou e o despediu. Isso é importante, né? Ele curou. Lucas não entra em detalhe como foi, se ele orou, se ele impôs as mãos, se ele fez barro, se ele mandou se banhar não sei aonde. Não, Lucas não entrou em detalhe. Mas ele falou aqui o essencial, e tomando o curou e o despediu. Mas a gente vê o quê? Os fariseus e os intérpretes da lei que estavam naquele lugar se colocaram e não responderam o questionamento de Jesus. Então Jesus tomou o homem hidrópico e o curou de sua enfermidade. Antes da cura do homem hidrópico, da cura do homem hidrópico, Jesus já havia realizado outros milagres num dia de sábado. Você sabe que Jesus gostava de ser antagônico, né? Inclusive, quando num sábado Jesus curou o homem que tinha a mão ressequida, ele também fez a mesma pergunta. A mesma pergunta: é lícito ou não curar no sábado? Jesus se preocupa com as pessoas e não com as coisas, não com as leis, mas com as pessoas. Então, o que tem prioridade para Deus são as pessoas. E o que Ele quer trabalhar nas nossas vidas é a nossa cura, a nossa libertação do nosso pecado. As consequências do nosso pecado nós podemos suportar, porque Ele está com cada um de nós. É isso, é isso. E continuamos aqui em Lucas capítulo 14, versículo 5. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Complicado, né? Uhum. Aí nós vemos Jesus batendo de frente com a religiosidade. Ou seja, Jesus, depois de curar o homem hidrópico e deixá-lo ir mais uma vez, Jesus se voltou para os fariseus e fez outra pergunta difícil a eles. Quem de vocês, se seu filho ou seu boi cair em um poço no dia de sábado, não o tirará imediatamente? Quem é que vai fazer isso? Na pergunta de Jesus fica claro o caráter urgente da ação. Se o filho ou animal de criação de algum fariseu caísse num poço, ele aguardaria o final do sábado para tentar o resgate ou agiria imediatamente?
Os fariseus queriam usar a controvérsia em relação à observância do sábado para acusarem Jesus, mas Jesus tinha colocado todos eles contra a parede. Uma pergunta com sabedoria, né? Uma colocação, ao invés de sair brigando, fazendo o maior alarde de uma guerra. Não, Jesus com sabedoria e discernimento fez uma pergunta básica. Então, e aí, para que nós hoje, vendo essa história de fora, nós podemos refletir um pouco melhor, né? Mas se nós estivéssemos no lugar daqueles fariseus, será que nós estaríamos fazendo a mesma coisa? Por quê? Porque a nossa, digamos assim, o nosso status está sendo ameaçado. Então, até que ponto, se nós estivéssemos, como diz o mexicano, né? Ele está nos meus sapatos. Então, se nós estivéssemos nos sapatos dele, será que nós estaríamos também buscando um plano, uma estratégia para cuidar ou para proteger a nosso status? O grande problema que nós vemos é quando nós colocamos as coisas, as regras, né, acima das pessoas. Na verdade, as regras e as coisas são para servir as pessoas, não as pessoas para servirem as regras e as coisas. E justamente isso foi o que Jesus estava tentando demonstrar aqui para eles. Olha, se você tiver uma urgência no sábado, você vai deixar essa urgência e esperar o domingo para poder atender essa urgência? Ou você vai atender a urgência? Minha avó dizia que o primeiro é o que vem antes, né? Então, o primeiro é o amor que você tem pela pessoa, o amor que você tem pelo ser humano, não só pela pessoa, porque na pessoa eu amo a Nilsa, então eu vou fazer tudo por ela. Não, mas pelo ser humano. Uhum. Né? O amor que você tem pelo ser humano. Se é mais importante do que as regras, do que as coisas que estão à nossa volta. Então, se é mais importante, a gente deve ajudar, independente se é sábado, se é domingo, se é segunda-feira. Na verdade, na época da lei, quando Deus reservou o sábado, está lá em Êxodo, você vai ver que era um dia especial para você cultuar a Deus. Com a vinda de Jesus, nós estamos libertos desse dia especial. Por quê? Porque todos os nossos dias devem ser para cultuar a Deus. Todos os nossos dias são especiais. Em todos os nossos dias, nós consagramos ao Deus, esse Deus Todo-Poderoso. E eu acho que aí reflete um pouquinho mais do que a gente estava falando. Eles acabaram ficando cegos nas suas forças, achando que o status dele, a promoção, tudo isso era tão importante, tão mais importante que qualquer outra coisa. E Jesus veio para exatamente nos mostrar o contrário, né? Então não nos deixemos ficar cegos, surdos e mudos para aquilo que Deus tem para falar para a nossa vida. Pois é, e Deus ele quer se manifestar na nossa vida. E ele não vai esperar um dia especial, ele vai se manifestar quando ele quiser. Né? Então, vai se manifestar quando ele quiser. Então, na verdade, nós precisamos afinar essa nossa relação com Deus. Né? E Lucas, ele termina essa narrativa em Lucas capítulo 14, versículo 6. A isto nada puderam responder. Os fariseus tinham um conjunto enorme de normas que regulamentava o que era ou não permitido fazer num sábado. Mas mesmo assim, não encontraram nada que pudesse rebater a lógica presente no argumento de Jesus. Então,
Se diante da primeira pergunta de Jesus eles simplesmente se calaram, diante da segunda pergunta, eles não foram capazes de dar uma resposta. Primeiro, eles escolheram não responder e depois não puderam responder, nem se quisessem. Qualquer coisa que eles dissessem evidenciaria o fato de que Jesus estava certo e eles errado. Nós vemos aí a religiosidade. A gente tem falado muito da religiosidade. O que é essa religiosidade? Essa religiosidade são as regras colocadas pelos homens, uma regra de como você se apresentar diante de Deus, aquilo que você pode, aquilo que você não pode. Algumas igrejas não permitem que você pregue se você não tiver de gravata, como se o paletó e a gravata fosse a coisa mais importante. Algumas igrejas não permitem que o homem tenha cabelo comprido ou que a mulher corte o seu cabelo, como se isso fosse mais importante do que a tua relação com Deus. E nesses milagres o que a gente tem visto é que Jesus, ele quebra toda a religiosidade, todas as regras que impedem o ser humano de se achegarem a Deus, que impedem o ser humano de ter uma relação com Deus. O que Deus quer é que você e eu tenhamos uma relação com Ele. E essa relação vai produzir o quê? Uma intimidade. Essa relação vai produzir um respeito, ela vai produzir um amadurecimento. E é isso que Deus quer. E a religiosidade impede isso. A religiosidade impede de você ter uma relação como se eu pudesse dizer a forma que você deve se vestir, ou deve se portar, ou deve se apresentar diante de Deus. Como se eu pudesse fazer isso? E se você vê na Bíblia todas as aparições dos anjos do Senhor e do próprio Deus e da manifestação de Jesus Cristo e na sua ressurreição e no aparecimento dele ainda na terra, você vai ver que não teve uma igreja. Não teve uma igreja que tivesse lá os seus bancos estofados, ar-condicionado. Ele não se apresentou para pessoas que estavam bem vestidas, bem barbeadas, com os cabelos bem cortados. As pessoas que tinham tomado banho, que estavam cheirosas, perfumadas. Ele não se apresentou assim. Ele se apresentou a pessoas leprosas, a pessoas que eram prostitutas, as pessoas que eram pecadoras. Ele se apresentou. E o que é que nos impede dessa relação com Deus? O pecado. O pecado. E quando você e eu reconhecemos o nosso pecado e acessamos a esse Deus, nós somos perdoados. E ele limpa o nosso coração, as nossas intenções, ele muda as nossas intenções, porque hoje somos nova criatura em Cristo Jesus. Então os nossos valores têm que ser novos. Não é errado também o homem criar regras para que possamos andar de forma organizada. Mas com o tempo, essas regras, muitas delas passam a ser regras de vida e ultrapassam o que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então a gente tem que estar sempre vigiando, né, para que isso não venha a acontecer, que não fiquemos mais... aquele que nós ouvimos muito hoje, não sei, para vocês, é quebrar paradigmas. Então nós aprendemos de uma forma, mas existem outras formas, sim. Então que Deus abra o nosso pensamento, o nosso entendimento, para fazer o que é de melhor. E não cada vez ir pior, né? Cada vez que a gente se fecha nas regras, nas normas, a gente vai se fechando, aí vira todo mundo uma conchinha. Mas acho que esse não é o propósito de um corpo de Cristo.
que é a igreja. Na verdade, o propósito desses estudos não é você não ter regras, não é? Uhum. As regras são para que nós, como uma sociedade, possamos viver de forma ordeira. Mas a única regra que a gente tem para falar com Deus, de nos aproximar de Deus, é o arrependimento. Quando eu me arrependo das coisas erradas que eu fiz. Agora, não pode existir uma regra diferente dessa. O ladrão da cruz, ele pôde se aproximar de Jesus sendo pecador. Ele teve o quê? Arrependimento. E com o arrependimento dele, Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, as regras para a nossa convivência como sociedade são perfeitas. Eu acho que isso aí é importante que tenha, para que a coisa não vire uma bagunça, né? Mas para que eu tenha uma relação com Deus, a única regra que é necessária é o arrependimento. É o arrependimento. E como você falou, nós só temos agora 2 mandamentos: Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. É isso. Agora, quais seriam as aplicações que a gente podia ver aí, né, nessa cura? Jesus tem poder. A primeira coisa que tem que ser muito claro para nós é que Jesus tem poder. Ele tem poder sobre enfermidades, ele tem poder sobre situações que a gente está passando, ele tem poder sobre injustiça, ele tem poder sobre todas as coisas. Ou seja, independente da religiosidade, independente da enfermidade daquele homem e da religiosidade dos fariseus, ele tem poder. Jesus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, nós temos que entender que os fariseus não podiam simplesmente colocar Jesus na parede. Não, agora nós vamos pegar Jesus. Não. Por essa onipresença, onipotência, onisciência, eles não poderiam fazer isso, né? Uma outra aplicação que a gente tem é que Jesus, ele quer nos libertar. Ele quer nos libertar de coisas horríveis, como a religiosidade, como enfermidades que a gente tem, enfermidades que podem ser físicas, que podem ser psicológicas, enfermidades que podem ser no nosso relacionamento. Jesus, ele quer nos libertar do pecado. Ele quer nos libertar das tramas do inimigo. E ele quer nos libertar do inferno eterno. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele tem um propósito em todas as coisas. Com certeza, nessa cura, exatamente num sábado, ele tinha um propósito para tudo isso. E nós hoje aqui, abençoados que podemos ler a palavra, nós sabemos o final o andamento dessa história, e na verdade nós já sabemos como vai ser o final, porque esse Deus Todo-Poderoso, ele já tem tudo escrito até o final aqui dos tempos aqui nessa terra e a vida eterna que nós vamos ter com ele. Então, confie nesse Deus Todo-Poderoso. Ele quer nos livrar de todas essas coisas que são arraigadas aqui na terra, para que nós deixemos de olhar para esse Deus Todo-Poderoso. Então, não deixe que ninguém te tire a visão desse Deus Todo-Poderoso que cuida de você muito mais do que qualquer outra coisa. Então, que a gente possa estar aplicando mais esse milagre na nossa vida e crer que um milagre pode acontecer na nossa vida, só depende de nós. Ah, pastor, por que o milagre ainda não chegou na minha vida? Porque você não está preparado. Então, nós temos que estar preparados, E essa preparação, como é que é, pastor? Essa preparação é a nossa santificação, é o nosso buscar de Deus, é a nossa proximidade de Deus.
Aí eu te convido para que você... Intimidade, a É, nossa intimidade com intimidade. Deus. Eu te convido para que você comece a ter essa intimidade com Deus. Se você não sabe como, fala com a gente, né? E nós vamos estar juntos aprendendo, não só ensinando, mas aprendendo, né? O quanto esse Deus deseja que nós sejamos íntimos dele. E te espero na próxima quinta-feira para a gente continuar o estudo bíblico. A gente vai continuar aqui com os milagres de Jesus. E vamos ter mais um milagre. Muitos milagres, Né? olha. Vamos ter mais um milagre e você é o nosso convidado. Amém? Obrigado por você estar com a gente aqui até esse momento. Lembrando que a gente tem aqui uma relação de pedidos de oração e eu gostaria que você estivesse orando por cada um desses pedidos também. Ah, pastor, mas eu não sei, eu não preciso saber os pedidos. Você pode orar, né, dizendo, Senhor, olha, abençoa cada um daqueles pedidos. Saiba de uma coisa, tem pedidos de enfermidade, pedidos de divórcio, pedidos de filhos drogados. Tem tantas situações aqui, né, que Deus vai te revelar. Quando você começar a orar, Deus vai revelar a você. E nós sabemos que o Senhor quer curar cada um desses pedidos também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu te espero no próximo domingo, né? Domingo nós temos o quê? Culto de adoração em Culto da família. família, culto da família. Chegue aí no horário para que a gente possa conversar, ou se você puder, chega um pouquinho antes, para que você possa conversar um pouquinho, a gente possa conversar, a gente pode louvar a Deus, né? Louvar a Deus, que é um tempo de confraternização. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um final de semana cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.